hoje. Então, gravando. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Guedes, coordenador do Pós-MBA USP. E hoje tenho a grata presença do professor César Alexandre de Souza, que é uma das pessoas que mais conhece sobre inteligência artificial aqui na nossa universidade. Teremos a satisfação de conversar um pouquinho sobre o fenômeno da adoção da IA por empresas e governos, que é hoje a bola da vez. Difícil encontrar uma empresa competitiva que não tem na IA uma ferramenta útil para aumentar a sua eficiência e mesmo alcançar a potencialidade de novos negócios. Então me acompanhe nessa jornada que tenho certeza vai ser muito interessante. Pois bem, professor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. É uma honra estar aqui, professor Luiz Guedes. Que bom, que bom. Eu queria começar essa conversa te perguntando como é que a IA te fisgou. Como é que você chegou na IA, ou foi a IA que chegou até você? Né? Eu, assim, acho que já parei para pensar nisso, né? Mas na verdade começou quando eu tinha 10 anos de idade, né? Leitor de ficção científica desde sempre, tá certo? E me lembro do dia que eu fui no jornaleiro e comprei o livro do Eu, Robô, do Asimov. Sei. E li aquele livro lá e me encantou, né? Depois, claro, você ficou um pouco na gaveta, né? Mas não as três leis da robótica. Sim, né? Isso ficou no nosso imaginário, né? E depois sempre gostei de ficção científica, procurei sempre ler quase toda a saga lá do Asimov e outros livros de ficção científica, isso por um lado, né? Profissionalmente comecei a atuar na área de TI, como gerente de TI, chamava gerente de informática na época, né? Tá certo? Implementando sistemas, fazendo o que a gente chamava lá de mudança em processos, mas a gente chamou de transformação digital, ou seja, aplicando tecnologia digital para melhorar processos e negócios, né, desde do começo da minha carreira, e comecei a atuar na carreira acadêmica, falando sobre isso, e na área de administração, na verdade, né, falando da estratégia de TI, e olhando sempre como é que a TI muda os negócios, sempre foi a minha linha, né? E entre essas linhas que a gente estudava, entre os diversos tipos de tecnologia, estava lá a inteligência artificial, desde do começo ali dos meus estudos, tá certo? Mas mais especificamente próximo de 2016 e 2017, eu resolvi estudar de vez, né? Colocar a inteligência artificial assim como um dos temas que eu aprofundo, né, aprofundando esse tema nas disciplinas que eu ministro. Claro, as disciplinas que eu ministro não são técnicas, né, na FEA, mas a gente tenta entender o que a inteligência artificial, em suas várias formas, né, pode fazer e pode mudar os negócios. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não brevemente, gosto do tema desde sempre. Né, inteligência artificial, pensando no... O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um estado da arte, né? Assim, uma coisa que a gente imagina, almeja para o uso da tecnologia, que vai além do que a gente tem hoje, né? Tá certo? Então é por isso que tem muito a ver com ficção científica e as pessoas se confundem, né? Esse é um dos problemas, na verdade, essa confusão, né? Entre o que a IA pode fazer hoje e o que a gente acha que ela vai poder fazer no futuro, né? Tá certo? Nesse sentido, você acha que o nome inteligência artificial é apropriado, ou ele podia ser, ou isso traz uma aura talvez maior para a tecnologia do que ela pode entregar? Então, no começo lá do campo, dos anos 50, esse termo aí vem desde os anos 50, inteligência artificial, e tinha algumas variações, né? Não lembro se era cognição automática. Recentemente eu li alguém falando que era melhor que se fosse esse nome, que era um pouco menos grandioso, né? Mas acho que agora não dá para mudar o nome. Agora não tem como. Acho difícil também. Acho que sim, é porque às vezes parece que é um pouco mais do que a gente tem, né? Mas é um nome que tem aí um bom tempo, e acredito que seja, assim, às vezes confunde, né? Mas vamos dizer também é uma meta, né? Do campo, né? Tá certo? Tem um objetivo bem claro, que é replicar a inteligência humana, né? Tá certo? Eu sempre fico pensando nisso. Se inteligente não é também quem tem frio, quem tem fome, quem tem saudade. Como é que dá para ser as diversas inteligências, né? Tá certo. Também o sentimento misturado
capacidade de cognição, capacidade Sentimento de humano, processamento né? de dados. Tá certo? Eu estava, inclusive, estudando, preparando as aulas, próximo A semestre, turma né? acha que professor é só entrar na sala de aula, né? Tá certo? E justamente aí foi um post que eu fiz no LinkedIn recentemente sobre a definição de inteligência artificial. As pessoas acham que dá para definir inteligência artificial numa linha, numa frase, né? Então a gente vê diversos tipos de definição e assim, no fundo, todas mais ou menos, mas se você vai definir de verdade, são vários campos e depende do jeito que você encara o que seja inteligência, né? Boa. Então, nesse post ali, eu inclusive coloco a bibliografia para falar sobre isso. Mas uma coisa é o agir como um ser humano, mais ou menos como o Alan Turing colocou naquele teste de Turing, né? Como é que a gente vai saber se o computador é inteligente? Então, enfim, se ele parecer inteligente, para mim ele é inteligente, né? Então coloca ele lá escondido, eu converso com ele. Na época ele imaginou o teclado, né? Mas hoje a gente já pode imaginar uma conversa por voz, né? Tá certo? Com o computador. Então, se ele me parecer que é uma pessoa, ou seja, expressa sentimento, se ofende com alguma coisa que eu falo, reage positivamente ou negativamente, né? Se tiver um ser humano lá e me confundir, ele é inteligente. Então, nesse sentido, a emoção está incorporada, tá certo? Então, esse é um dos ramos. E um outro ramo aí tem a ver com inteligência ser racional, né? É tomar a melhor decisão, a decisão mais eficiente, eficaz, dados o conjunto de dados e informações que você dispõe. Então é uma outra linha de pensar na inteligência artificial, que é justamente essa questão aí de algoritmos de otimização que buscam obter racionalidade, tá certo? Quer dizer, o que é racionalidade? Não é que o ser humano não seja racional nesse sentido, mas nesse sentido exato da racionalidade, que é tomar a decisão certa, né? Ou ótima. É um tipo de campo. Então, assim, veja que é difícil. O pessoal fala inteligência artificial vai mudar o mundo, mas tem vários. O que é inteligência artificial depende um pouquinho da definição, e cada uma dessas definições tem campos que estão mais avançados ou menos avançados, né? Depende aí da abrangência, tá certo? Nesse sentido, a gente tem ouvido falar sobre esse black box effect, que é essa. A inteligência artificial funcionando como uma caixa preta, a gente não sabe o que tem lá, não né? sabe o que tem lá. Tá então certo. tem um input e depois tem uma recomendação. Como que se chegou a ela é cada vez sabe. Mais difícil. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, de novo, né? Então, a inteligência artificial tem vários jeitos de chegar nesse grande objetivo, né? Tá certo? Então, ali também andei discutindo sobre isso aí. Estou fazendo propaganda dos meus posts, mas tá lá. São muito bem-vindas as propagandas. Tem um livro aí que se chama O Algoritmo Mestre, que ele fala das diversas tribos, né? Da inteligência artificial. Então, o machine learning é uma delas, né? E dentro do machine learning, as redes neurais são uma delas, e que tem essa característica aí de ser uma caixa preta, quer dizer, ela aprende nos dados, e você não tem como você entender o peso de cada um desses dados aí na decisão que ela toma, tá certo? Diferente aí de uma regressão linear ou logística, que a regressão logística também é vamos dizer, considerado um algoritmo de machine learning, que você tem lá os parâmetros, você pode dizer qual variável, né? O componente ajudou a decidir ou como decidiu. Então, assim, essa questão de não explicar não é de toda a inteligência artificial, mas sim, é da inteligência artificial do momento, que é o machine learning, que é o que interessa pra gente, né? E é um problema. Então, o pessoal tá trabalhando aí para abrir a caixa preta com várias ferramentas e técnicas para auxiliar aí na possibilidade de explicação, tá certo? Sim. Fazer o traceback, né? Como que chegou a conclusão? Como chegou, né? Tá certo? Então, assim, é campo de pesquisa, o Explainable AI, né? Tá certo? E eu vi uma pesquisa interessante, eu não lembro se era o ChatGPT ou algum outro desses modelos de linguagem, que o pessoal conseguiu identificar lá como é que foi o raciocínio, né? Mas é uma coisa estranha, né? A gente inventa alguma coisa, depois vai tentar fazer engenharia reversa dessa coisa que a gente mesmo inventou. Então tem essa coisa curiosa, tá certo? Porque por mais intrincado que seja um motor, uma turbina, a gente que projetou, né? A gente sabe como funciona, né? Esse troço aprende sozinho. Não é verdade? E assusta, né? Essas coisas. Um pouco assustador. Então, assim, eu não sei se a sua pergunta é se a gente deve se preocupar, ou sim ou não. Acho que é com isso, né? Como sociedade, acho que sim, né? Acho que é bom a gente saber como as coisas funcionam e os seus limites, né? Potenciais riscos, né? Disso, né? Porque eu fico pensando, o sujeito que pede aposentadoria,
o que pede um empréstimo no banco. Quem toma a decisão é um algoritmo. É um algoritmo, E aí, como é que pode o algoritmo falar se o cara tem direito ou não à aposentadoria, se ele tem, né? se a taxa vai ser 10 ou vai ser 11% vai ao ano. A taxa, né? Então, para decisões delicadas, se é para decidir se a garrafa está cheia o suficiente para passar pelo controle de qualidade, é uma coisa. O custo do erro é baixo. Entendi. O custo do erro humano alto... Sobre uma pessoa, sobre a vida de uma nesse pessoa, sentido, eu não gostaria que a máquina... eu sempre... Isso é uma coisa que a gente brinca, né? Imagina você chegar no banco aí, então, o seu empréstimo foi negado. Mas por que? Me explica. Então, eu não sei. Torce pro Vasco, né? Eu não sei por quê. Que Ele não sabe por quê. Parece meio estranho, né? Tá certo. Não que ele soubesse antes, talvez, né? É verdade. Tem, né? Mas, tem também um caráter... eu acho que tem aí questão regulatória nisso também, né? Acho que aqui no Brasil também não se pode usar dessa maneira. Você tem que ter um algoritmo que seja claro, né? Tá certo? E com o avanço da tecnologia, isso pode virar um problema no sentido bom. Você quer que ela seja rápida e eficiente? Pois é. Ou você quer que ela seja explicável? Porque talvez sejam objetivos antagônicos. O que a gente quer, né? O que a gente quer, então. O que a gente quer? Isso. O pessoal fala, inteligência artificial, danos, problemas, mas inteligência artificial é assim, mesmo que tenha esse pequeno problema aí da gente não saber como funciona, inventar uma coisa que não sabe como funciona, né? Quer dizer, é uma construção humana. O que vai sair do outro lado somos nós, como sociedade, que decidimos, tá certo? Não um ser vivo, né? Tá certo? Assim, quando começou o ChatGPT e tal, tudo, não é consciente, não é consciente, vai dominar o mundo, isso é bobagem, tá certo? É um elemento de engenharia, tá certo? E que temos aí controle sobre o destino, que é uma coisa tão grande, tantos competidores, né? Tantas ideias em conflito, né? Tantos interesses em jogo nossa, como isso está, né? No momento que a gente está vendo regulação, o governo se preocupando com isso, pensando na lei e assim, ficou tão grande que é mais do que um problema de engenharia, não é um problema da sociedade. Mas enfim, resumindo, sociedade que diz o que vai querer disso aí, né? E tomar as rédeas do processo e não se deixar levar por ele, né? Com certeza, com certeza. Mas isso cabe à liderança da companhia, né? Das companhias, das companhias, sim. Do Bradesco, da GC Lever, da Natura, saber que poder vai dar para a IA, né? Sim, claro, acho que sim. Uma decisão consciente das possibilidades, principalmente, né? E dos riscos, talvez, não? Dos riscos, né? Mas das possibilidades, eu digo, por conta do hype da moda, dessa supervalorização, né? Do que é possível, tá certo? Eu estava lendo aqui o relatório do Goldman Sachs, de junho agora, em que o pessoal fala assim, olha, isso é importante, é legal, mas as empresas ainda estão buscando um business case profundo aí para IA generativa, de novo, né? Como eu disse, inteligência artificial tem mais de 50 anos a ideia, né? Tá certo? E, aliás, mais de os anos 50, eu tô falando, 70 anos quase, né? Tá certo? E vários campos maduros, campos ainda não em evolução, tá certo? Então, esse campo específico da IA generativa tá com overhyped, né? Tá todo mundo achando que vai mudar tudo agora. Só que assim, vai mudar com certeza. Talvez nem tudo, talvez não agora. Esse aí é o reporte do Goldman Sachs. A gente tá vendo aí também no Nasdaq, né? Antes de vir para cá, eu dei uma olhada lá. Então você vê, ele tá no all-time high, né? Será que é uma bolha? Você não tem dúvida que é uma bolha, né? Eu vejo, se você olhar o Nasdaq, ele tem aqueles picos lá, teve o dot-com bubble lá dos anos 2000, depois teve as plataformas, que depois a economia sob demanda, depois teve a questão da pandemia, né? Esfriou um pouco depois por conta da regulação, dessa briga com as redes sociais, e agora, se você vê, está super inclinado e crescendo muito. Hype, né? A Nvidia explodiu. A empresa mais valiosa do mundo, porque faz as placas, né? Essa história do minerador, todo mundo viu já, né? Na corrida do ouro e tal, então assim, parece que tem um hype aí, né? Uma bolha aí, né? Tá certo?
Como toda bolha, é sempre muito perigosa, né? Perigosa. Quanto mais ela cresce, maior o tombo possível. Maior o tombo, né? É. Então, voltando à sua pergunta das empresas, sim, né? Uma decisão informada, esclarecida, vai mudar processos, vai mudar a maneira de gerir as empresas, vai mudar com certeza. Tem que começar a olhar isso, tem que ter, principalmente as grandes empresas que você citou, né? Tem que ter alguma atuação da empresa nisso, tem que ter, claro, né? Mas agora também não precisa correr e entrar em roubada, né? Tá? Eu acho que tem que ser uma decisão esclarecida dos riscos, né? Tá certo? Envolvidos. E você acha que, nesse sentido, tem que ter uma área responsável por IA? Na companhia tem uma diretoria, uma vice-presidência, uma gerência que seja? Né? Então, assim, grandes empresas, né? Acho que é possível que isso aí tenha alguma responsabilidade na área de inovação ou de tecnologia ligado a isso, né? Acho que sim, tem que ter no mínimo, acho que alguma pessoa que acompanhe isso de perto, né? Tá certo? Uma pessoa, uma equipe, grande empresa, acho que tem condição de fazer isso. Acho que deve. Eu faria. Agora, as empresas médias e pequenas, né? Porque quando a gente fala assim, o que as empresas vão fazer? Então, a gente vê as empresas médias e as pequenas também aí no dilema, né? Tá certo? Então, as médias também tem que ter pelo menos alguma pessoa ali que olhe e acompanhe, né? Uma consultoria, né? Agora, as pequenas, a gente pensa que nível de oportunidade tem para as pequenas. Aí, claro, acho que a questão da produtividade, as ferramentas de produtividade, por exemplo, sem citar e fazer propaganda nenhuma, mas tem as ferramentas, essas ferramentas todas aí de LLM ou atreladas já aos aplicativos de uso, né? Eu acho que é um investimento conhecer e aprender como você melhora o seu escritório, o dia a dia, sim, né? E também tem possibilidades que estão surgindo aí para automação de processos, né, como chatbot, atendimento ao cliente, que eu acho que tem ferramentas que são viáveis para as pequenas, tá? E também depende do setor, né? Se você tem uma empresa de desenvolvimento de software, aí não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Eu já ouvi pessoas falando aí que já está mudando bastante aí o cenário de como se desenvolveu o software por conta desses aplicativos aí que já escreve uma parte do programa, depois é só você software, depois você trabalha, né? Então, tá mudando. Empresa de criativo, de construção, publicidade, também essas aí, claro que já está bem adiantado o processo. Sem memória, eu estava até comentando, disse que ia falar hoje aqui, né? Eu tenho um filho de 13 anos, e ele, assim, por exemplo, quando vê uma propaganda, isso aí foi feito por inteligência artificial, que porcaria, né? Então, assim, assim, tem uma questão geracional também, com que as pessoas acham. Eu e você, né, a gente acha uma maravilha quando vê um negócio, fala, como é possível? A criançada que está vendo aí, isso aí é o normal, e talvez até por ser feito por inteligência artificial, eles percebem uma enganação, entendeu? Então, assim, não dá para você comprar que isso aí mudou tudo e vamos fazer nossa propaganda com um anúncio feito por inteligência artificial, porque será que o público vai gostar, vai valorizar ou vai desvalorizar? Vamos conhecer voltando para o back to basics, né? Conhecer o nosso público antes de usar a ferramenta, né? Tá certo? Porque o uso excessivo dela pode ser excessivo, contraproducente, assim, né? Comoditiza, como fala assim, generaliza. Certo? Virou uma coisa que todo mundo faz igual. Certo? Usa a mesma ferramenta, chega no mesmo resultado. Tudo igual. Então aí o tudo igual não te diferencia, tá certo? Acho que isso aí é um ponto importante, né? Você comentou. Importante. Vamos usar para nos diferenciar. Para nos diferenciar não dá para usar como tá. Tem que ter a máquina, né? Quer dizer, a inteligência artificial é a inteligência natural, né? Trabalhando em conjunto. Então, assim, sim, né? Voltando para o começo, acho que empresas de todos os portes têm que se preocupar com isso, cada uma numa escala diferente, né? Numa escala diferente. Mas a pequena empresa também tem que estar atenta. E as pequenas que saírem na frente têm um head start importante, né? Sim. O cara que sabe, o cara que tem um escritório de contabilidade ou de advocacia. Contabilidade, acho que é uma área importante. Toda área que tem análise de dados, né? Tem que ficar atento às possibilidades de automação dos seus processos, né? Para atender mais
mais clientes com menos, né? Tá certo? Hoje o escritório de contabilidade tem que atender muitos clientes, né? Muitos pequenos clientes para poder. A gente vê também soluções automatizadas de contabilidade já, né? Enfim, é um outro campo aí que está sendo bastante afetado pela automação e com certeza aí pela essa nova onda da inteligência artificial também, né? Mas até o consultório de odontologia ou de psicologia, para atender melhor seus clientes, para ter uma oferta direcionada, enfim. É verdade. Eu tenho ouvido falar que não é um profissional contra IA, é um profissional com IA versus um profissional sem IA. É verdade. Acho que é por aí, né? Então, acho que é por aí. Mas esse insight que você trouxe de não se deixar levar pela onda e chegar ao mesmo resultado que todo mundo chega, é um negócio fundamental. Uhum. Eu também li recentemente que o fato dos LLMs se pautarem em toda a internet, e hoje parte importante da internet já foi gerada por LLM, né? Essa retroalimentação. É uma coisa que ninguém sabe direito, né? Que pode dar, né? Mas a qualidade vai decaindo, né? Vai decaindo. Acho que a Google, o mecanismo de busca já estava enfrentando esse problema, né? Porque ele usa a internet para indexar, né? E a internet de repente mudou o jeito de ser escrita, passou a ser feita por blogs, etc. Enfim, que é uma coisa que não liga tanto, não cita tanto, então mudou a internet, mudou o mecanismo de busca. É possível que com os próprios LLMs tenham um efeito. Eles estão mudando o mundo, né? Estão mudando o mundo. Foram construídos a partir de uma realidade, estão mudando tudo. Então, será que esse modelo vai continuar tendo o mesmo sucesso, né? E teve também alguém um professor aí que me comentou, né, respondendo lá na discussão no LinkedIn, também se parte de um princípio que todo conhecimento do mundo está na internet, mas isso é um princípio bem fajuto, porque está na cabeça das pessoas, nem tudo que está na cabeça das pessoas está na internet, tá certo? Então falar que ele vai ter todo o conhecimento do mundo de tudo, não vai. Não vai. Tá certo? A não ser que chegue num nível que tem lá uma máquina satélite que escaneia o cérebro de toda a humanidade, já pensou? Um Matrix, quando chegar nesse nível aí, pode ser, né? Eu espero que a gente já esteja em outro momento da existência. Da existência, né? Tá certo. Porque isso é sempre uma questão, né? Por isso que o termo inteligência, como ele pergunta agora, porque ele me deixa um pouco desconfortável, né? Porque eu acho que a inteligência é próprio do humano, sabe? Eu também. É próprio do humano, não dá para um liquidificador ser inteligente, uma TV, essa do nosso lado aqui, que a turma chama de Smart TV. Dá para ser espertinha, mas inteligente não. Inteligente é um salto muito grande, né? Até a gente mesmo, de vez em quando, não se sente tão inteligente. Não somos tão assim, imagina uma coisa, né? Então, é verdade. Aí, eu também falo pro pessoal, você acha que você tem consciência? O computador é uma torradeira metida besta, certo? Então... Aí o cara se apaixona pela torradeira, né? Verdade. Isso. Porque ao longo da evolução, né? Age como humano, responde como humano, é humano. Hoje em dia, age como humano, responde como humano, mas é um liquidificador. Não é verdade? Até a gente ligar o Lé com o CRE, o nosso sistema perceptual ainda é o mesmo do homem primitivo. É verdade. Pois é. Agora, como a gente falou, né, as novas gerações têm uma visão diferente, né? Esse pessoal que está chegando agora, né? 13 anos, mas de 6 anos. Quando ele tiver 20 anos, 25, né? O que será que eles vão pensar? Como é que serão? O que será que vão ver o mundo? Não temos muita certeza ainda, né? Não temos muita certeza. Certo? Eu, com certeza, tenho essa plena visão de que computador é torradeira, pronto, acabou, né? E tento defender essa ideia. Agora, pode ser que esse ponto de vista mude, né? Ainda mais quando põe essa inteligência num humanoide, num robô que se parece com um humano. Já pensou? Que medo. Aí se vale da estranheza. Outro dia eu vi lá uma versão nova, acho que era do robô da Tesla, né? E... se não me engano se era da Tesla, mas enfim, era um novo modelo, né? Aí ele se mexeu e falou assim, meu Deus, por que eles gostam de fazer um negócio aterrorizador, porque você olha aquilo, você morre de medo, né? Tá certo? Fala, ai meu Deus, chegou, né? A hora do Exterminador do Futuro. Pois é. Mas enfim. Esse negócio não é porque dá para fazer que a gente deva fazer. Né? Verdade. Com certeza. Porque a gente já testou esse limite uma vez como humanidade, a meu juízo, só uma vez. E chegou à conclusão que não devemos fazer. Não é verdade? Que é com
com a clonagem humana. Pensei que você falou com a bomba atômica, mas. A bomba tudo bem. atômica a gente fez, né? Infelizmente, A né? clonagem humana. A clonagem. Eu A gente, li quando foi a Dolly? recentemente. Eu sei lá, há muitos anos. Nossa, eu lembro. Era Década criança. de 90. Jovem, jovem. Década de 90. Então, e um mamífero. Quer dizer, a complexidade é um Eu negócio lembro disso. absurdo. E a gente parou ali, tal como sabemos. Porque teve como um sociedade. acordo, né? Porque teve um acordo. Todo mundo falou assim, não se brinca, Isso né? não se brinca e a gente não É prosseguiu. verdade. Então, já há uma. Eu vi isso aí recentemente como argumento de que teve aquela carta lá, vamos parar a inteligência artificial por 6 meses. O 6 pessoal falou, meses. mas não dá para parar, que absurdo. E aí um argumento assim, olha, mas já fizemos isso uma vez. E até hoje está se respeitando, né? Tá? Porque a gente pode chegar num limite perigoso, né? Pois é verdade. Né? Pode chegar, né? Ninguém sabe. Essa é uma dúvida. É uma dúvida. E os filmes de ficção ajudam a meter medo na gente. É verdade. Porque a gente sabe que o mal que a gente faz para o planeta, né? E o mal que fazemos uns para os outros, né? A sociedade capitalista que é a melhor que temos, aparentemente, mas que pode ser tão cruel. E aí a gente acha que uma máquina, quando perceber isso, vai falar assim, peraí, deixa eu tomar conta que vocês não estão sabendo fazer direito. É verdade. Acho que no fundo tem esse medo, assim, né? É verdade. O que me leva a uma pergunta, professor. Você acha que é possível fatorar ética num algoritmo? Como assim, incluir a ética, assim, o comportamento ético no algoritmo? Porque se eu falo, eu quero dar a função objetiva, chegar daqui até a Vila Mariana o mais rápido possível. Ele passa por cima da calçada, atropela as pessoas, porque é o mais rápido possível. Está atendendo o objetivo. Então, a ética é um conjunto grande de normas e regras de bom senso e de bom comportamento. Concordo com em sociedade. Como é que isso... Mais complexo, né? A gente vai explicando isso para as crianças, para os nossos filhos, dia por dia. Dia a dia. Com exemplo, com palavras, falando dos avós deles, etc e tal. Agora, algoritmo... Você perguntou se é possível. Eu não sei responder se é possível. Agora, é dificilmente, né? Só falando do exemplo aí do ChatGPT, né? Que pegou... Eu falo essa brincadeira. Imagina que você pega para o seu filho, filho, vai lá e lê tudo que você puder na internet, aqui me conta. Ele vai lá e fica lendo, aprende um monte de coisa, né? Daí volta, filho, fala o que você aprendeu. Aprendi isso, tem aquilo. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, o que você está falando aí? Está falando de besteira, né? Porque ele simplesmente leu e está replicando. Então aí o que a gente tem que fazer? Filho, não fala isso, não fala aquilo. Você tem que aplicar a ética aí, é totalmente humano. Então, acho que como você sabe, né, o ChatGPT, os outros LLMs têm o seu treinamento. Depois tem uma fase que é feita por seres humanos, né? Que é o RL, o Reinforcement Learning with Human Feedback, RLHF, né? Tá certo? Então, que primeiro contrataram lá um time de pessoas que analisou as respostas e falava isso sim, isso pode, não pode. Depois, a partir disso, conseguiram fazer uma automação para um time maior de pessoas, mais baratas, né? Vamos dizer assim. Simplesmente pegar as perguntas e só dar ok, sim ou não. Então, assim, para poder melhorar as respostas nesse sentido, para não falar... para evitar vieses, preconceitos ou informações incorretas, tá certo? Então, isso aí foi um trabalho humano. Tá certo? Então, assim, quando a gente fala assim, isso foi uma colega minha do campo, falou, você acha que o ChatGPT que a gente usa hoje é só máquina? Não é, ele tem um componente humano, que é justamente essa parte aí que é a ética que foi embutida a posteriori. Agora, a sua pergunta é fundamental. E volto para uma coisa que você falou no começo, né? É caro. Você vê como é caro colocar ética no processo? Porque eu tenho que contratar especialista, ficar um tempão preparando, depois eu contrato mais gente para responder, depois eu coloco. Então custa caro. O programa fica mais complexo. Tá certo? Embutir a ética. Então, com certeza, se alguém conseguir embutir a ética automaticamente, como você está dizendo, vai ser bem melhor, né? Agora, será que o resultado vai ser adequado ou não? Sim ou não? Vamos saber, né? Pois é. O tempo nos dirá. Porque você pega um robô de 2 toneladas, 4 rodas, 500 cavalos de potência e deixa ele andar pela rua. Né? Tem que ter mecanismo de segurança. Puxa vida. Então, quando a turma fala sobre piloto automático, etc e tal, eu sempre fico pensando, se uma máquina...
quando um humano toma uma decisão, essa decisão tem consequências. Tomar uma decisão equivocada, que vai Né? contra a lei, tem uma consequência. Se eu for pego, eu pago as consequências da lei. Agora, se quem tomou a decisão foi uma máquina, Né? eu prendo quem? Pois é, verdade. Eu dou a multa para quem? Para o cara que fez o algoritmo? Para o cara que comprou o carro? Para a revendedora que vendeu? Porque... Esse problema de liability aí é um dos que liability. está segurando, acho que o desenvolvimento pleno. Então, eu acho que não tem solução. Talvez não tenha. Né? Na minha visão, não tem. A não ser que todos os carros sejam autônomos. Verdade. A gente está falando a partir de São Paulo, né? Quem nos assiste, estamos aqui em São Paulo. E aqui estamos vendo a Marginal Pinheiros. Né? Uma vista maravilhosa aqui. Maravilhosa. Onde passam milhares de motocicletas. E aí, como é que mistura o cara da motocicleta da entrega, que está sempre com pressa, aqui em São Paulo pelo menos, com o carro autônomo que não pode ultrapassar a velocidade limite de jeito nenhum. Os carros autônomos vão ter que ser treinados aqui em São Paulo. Tem que ter um treinamento especial. Se passar aqui em São Paulo, passa em quase qualquer lugar. Você sabe que você falou uma coisa, eu pensei no avião, os aviões, né? Você sabe que hoje o piloto automático decola, voa e aterriza. Né? Mas se entraria no avião que não tivesse o piloto, ó, pessoal, esse aqui, como o piloto não está fazendo nada mesmo, a gente deixou ele em casa. Não tem ninguém, tá bom? Tudo bem? Você fala, desculpa, eu não quero mais viajar. Eu volto para casa. Eu não entraria. Assim como eu confesso que assim, tenho curiosidade de entrar no carro autônomo, nunca tive experiência ainda, né? Entraria, mas acho que dentro de um campo de prova, alguma coisa que fosse para andar 100 metros, eu não entraria no carro autônomo para ficar andando em São Paulo. Delegar sua vida para uma máquina parece muito cedo, né? Vamos ver as próximas gerações. Para a próxima geração, isso talvez seja um medo bobo, né? Irrelevante, né? Mas não é nenhuma questão do usuário, que já é por si só uma questão. É uma questão da arquitetura do negócio mesmo. Né? Do liability, como você falou. Como é que resolve essa questão do liability? Acho que não sei um médico, um cirurgião que é totalmente automatizado. Verdade. Ontem, um robô que trabalhou 20 horas e que caiu de exaustão. Você viu essa não? É um robô pegando uma caixa lá, levando pra cá, pegando uma caixa depois de 20 horas. Coitadinho do robô. Você vê, a gente antropoformiza tudo, né? Estamos com dó do robô. Mas então, o robô que está operando há 20 horas que cortou o lugar errado. Verdade. E aí? Pensou, né? Então, no caso do robô do hospital, talvez a responsabilidade fique pro hospital, né? Pois é. Mas o hospital vai tentar... Se ele tem 200 robôs, como é que... Jogar pro fornecedor, e aí vai ter a seguradora, né? Que vai cair ação na bolsa na hora que acontecer um problema. São problemas, a inovação tem isso, né? Ela traz uma solução e um problema junto. O risco, né? Como é que resolve? Compartilha o risco, esse é o problema. E eu não sei se essa discussão tem sido feita no campo das empresas tal como deveria ser feito, ou a empresa está preocupada mesmo em otimizar o curto prazo. Né? Assim, precisa tomar cuidado e pensar, né? Você deve ter visto o caso aí da Air Canada, você viu que não é um chatbot, né? Não sei baseado em quê, não sei se tem a ver com esses novos elementos, mas enfim, é um chatbot de resposta automática com base no banco de conhecimento deles, né? E o cliente, o passageiro perguntou, olha, então, minha avó faleceu, eu queria saber como é que é o reembolso por luto, tal, que tem lá Aí o chatbot falou, não, sinto muito pela sua perda, vai viajar, depois que você voltar, tiver tudo bem, você apresenta aqui o ticket, a passagem, a gente reembolsa, tá bom? Tá bom. Ele foi, viajou, voltou, foi reembolsar. Aí o departamento financeiro da Air Canada falou assim, desculpa, não podemos reembolsar, não é assim que funciona. Como não é assim que funciona? Não, aqui a gente pode emitir a passagem antes. Você não pode viajar depois. Tá certo, tá claro. Desculpa, mas foi o seu chatbot que me disse que eu podia fazer. Aí ele mostrou o print da conversa que ele teve com o chatbot. Tudo bem, falou, mas nós não vamos pagar mesmo assim. Aí ele foi para a justiça e teve o processo. E o curioso é o argumento da Air Canada. E aí eles, claro que tiveram que reembolsar. O argumento da Air Canada foi o seguinte, nós não somos responsáveis pelo que o nosso chatbot falou. O juiz falou assim, como assim, meu amigo, não é responsável? Quem é responsável então? Mandou pagar, né? Tá certo, então... Como que não é importante a empresa não parar para pensar nas consequências? A gente falou de fatorar ética num algoritmo, precisava fatorar ética também no cara que toma a decisão da Air Canada, né? Verdade. Você vê que a ética é um desafio para os humanos, né?
Verdade. para os humanos. Porque Que deve ser um processo burocrático. No processo burocrático, o cara que falou isso para o passageiro não tem a visão do todo, né? Não tem a visão holística do problema, tá certo? Ele fez o que ele tinha que fazer, o script dele. seguir o processo. É. Esse tema ele é tão interessante e apaixonante, do mesmo tempo em que suscita tantas emoções, né? O que me deixa preocupado é que, como falamos no começo, não tem empresa hoje que não esteja levando em consideração a adoção de IA nos seus processos. Então não tem. Empresas grandes, não tem nenhuma. Imagina que a Natura não usa. Não está pensando. Não tá pensando ou já usando. Ou já usando. Ou trabalhando aí para incorporar. Ou a Ambev, ou a Embraer. É impossível, tá certo? Eu acho que não. Não me dá a impressão, olhando daqui também, que eles não usem, porque não só porque é interessante, mas porque os seus concorrentes estão usando. Também. E vira uma corrida, como sempre foi, né? O capitalismo, essa corrida, e as considerações éticas, morais e mesmo as limitações, me parece que mereciam mais discussão do que a aplicação, né? As pessoas focam bastante sobre o que dá para fazer, mas qual é o limite do que dá para fazer e as consequências também. Fundamental, ainda mais que a gente vai trabalhar se isso for utilizado na experiência do cliente, né? No contato com o cliente, que tem uma pessoa, um ser humano lidando com a tecnologia, então aí é mais importante ainda, né? Eu arrisco dizer que a humanidade na empresa está cada vez mais em moda. Né? É como uma reação assim como do meu filho que percebe isso é falso, eu não quero. Então a empresa que fica comoditizada aí por uma resposta padrão da IA deixa de ser humana, e aí o pessoal deixa de gostar da empresa, né? Cadê a cara da empresa? Isso já acontece faz tempo com o CRM, ou com essas ferramentas o script, que quando você fala com alguém que está te falando o script, né? O Tecli 1, 2, 3, desumaniza o contato, né? Então, apostar que a IA vai resolver esse problema sozinha não é ilusão, né? Assim como o CRM também. Eu brincava assim, né? Se sua empresa não gosta de cliente, quer usar todas as ferramentas do CRM para deixar o cliente mais longe possível e parar de encher a paciência, não vai dar certo. Agora, se sua empresa gosta do cliente, se importa com o cliente, está usando o CRM ou IA como um meio de ampliar, né? E valorizar ainda mais, né, essa política de gostar do cliente, aí vai funcionar. Então, assim, tá no. Aí a tecnologia em geral, né? E aí ela não faz milagre. O que ela pode fazer é, junto com uma boa estratégia, uma estratégia adequada, sincera, ela pode turbinar, potencializar e ganhar competitivo. Agora, esconder problema, não. Esconder problema. Aí vai dar errado. Aí vai dar ruim, vai piorar, na verdade. Certo? Já chegando, infelizmente, no final. Infelizmente, no final. Daqui a 10 anos. Como é que é esse panorama? Então, vamos lá. É difícil, né? É difícil. A gente vê as pessoas falando, como é que vai ser daqui 10 anos? Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Tá. Por exemplo, daqui 20 anos, há 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás, o comércio eletrônico. A gente via lá, nova economia. Sua empresa não tem um .com, acabou o mundo real. Agora tudo tem que ser .com, tudo é comércio eletrônico. Isso há 25 anos, lá em 99, teve aquela bolha e tal, e demorou 25 anos. Teve que ter uma pandemia para, vamos dizer, fazer uma aceleração final do comércio eletrônico, porque a pandemia foi um momento em que o comércio eletrônico foi uma alternativa e acelerou. As pessoas começaram a adotar. Eu mesmo não comprava comida pelo aplicativo, agora eu só faço isso. Tá vendo? Muitos adotaram e ficou. Então, vai mudar? Vai mudar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que o tempo que isso dessas mudanças é mais amplo. Então, em 5, 10, 20 ou 20 anos, a gente vai ter uma mudança significativa. Quando essas ferramentas ficarem boas, né, em relação de atendimento, de você interagir com uma empresa por uma inteligência artificial naturalmente, com confiança, né? E acho que isso vai acontecer. Tá certo? Então vai mudar, sim, o nível de relacionamento das empresas, das grandes empresas com o seu consumidor, tá certo? Outros cenários, né, que os próprios consumidores vão ter os seus agentes também, né? Então você, Luiz Guedes, você não vai falar com uma empresa para defender seus interesses, vai ser o seu agente que vai conversar. Então
Em seu nome. São outros cenários, né? É, Que é a economia dos agentes, né? é. Que está começando. Tá começando também, agora, né? né? Que também era uma coisa que se planeja. No futuro vai ter a gente conversando com a gente em nosso nome, mas isso vai demorar um pouco. Então, assim, falar exatamente o que vai acontecer, não sei, mas acho que a inteligência artificial tem um potencial grande aí de melhorar, ampliar a comunicação, né? Que é um problema sempre. Comunicação entre pessoas e empresas, né? Agora isso vai demorar, vai ter seus percalços, mas que vai mudar, vai mudar. Assim como o comércio eletrônico chegou para valer depois da pandemia. É. Agora, veja bem, depois da pandemia todo mundo voltou a viajar para o supermercado, para o cinema. Outro dia eu estava vendo o renascimento dos cinemas, né? Então o lado humano, o contato humano, acho que não morre não. Não morre, não. Mas não sei se tem tempo ainda, só para finalizar, tinha um último exemplo. O professor robô, eu vi lá no Japão. Professor que vai dar aula, um robô, um humanoide, né? Uau. E que com esses modelos de linguagem vai poder falar e responder perguntas. E se você está vendo como a expressão desses robôs está melhorando, então imagina o aluno conversando com o robô. Agora, será que o aluno vai falar assim, pô, professor robô, isso era fantástico, quando eu crescer, eu vou querer ser que nem você, né? Então essa inspiração, eu acho que um robô não vai ser capaz de fazer. Eu, como professor, eu gosto de inspirar as pessoas. Eu acho que assim, o fundamental, né, do trabalho do educador é inspirar as pessoas a serem melhores, a querer estudar, né? Será que um robô vai conseguir inspirar isso numa pessoa? Também se conseguir, e acabou, né? Fecha a lojinha e vamos fazer outra coisa. Né? Eu sempre fico pensando, quando começou a caneta tinteiro, não se aceitava assinatura com caneta esferográfica, né? Porque era uma tecnologia, não sei o quê. Então a caneta é tinteiro, não é esferográfica essa porcaria. Se você olhar a precisão e a beleza estética da caneta tinteiro, não se compara com uma caneta. Ali no... Exato, não se compara. Só que quem tem caneta tinteiro hoje, tá certo? É 0,01%. Então, eu não sei se a gente está nesse ponto também de achar que hoje é melhor porque é o que a gente tem. Eu também fico com essa dúvida do professor robô, do professor algoritmo. Será que o gentle touch, o human touch, é importante de verdade? Eu gosto de acreditar que sim. Então, eu coloco isso aí mais do que gosto de acreditar. Isso aí, volta para o começo da nossa conversa, é uma pedra fundamental, eu acho. Que o toque humano, que a inteligência humana é fundamental, tá certo? Agora, se ela ficar muito cara, se for mais barato fazer de outro jeito, e dane-se aí... Isso eu não sei, né? A gente tem que... Talvez não seja uma substituição, mas uma combinação. Complementação, uma combinação. Sim. Muito do que eu aprendi de cálculo na faculdade, eu aprendi sozinho. O professor era brilhante, mas foi graças ao meu esforço. Foi. Assim, nem todo mundo tem essa habilidade. Você conhece o Salman Khan, né? Que é o da Khan Academy, né? Academia. E isso algum tempo atrás, ele começou com as aulas dele de matemática. Não sei se você já viu isso. Já vi. Que basicamente o que é? É cuspe e giz. Você não está nem vendo o professor, você está vendo o giz, a mãozinha. Tá certo? E olha, eu sempre que tinha uma dúvida no programa para preparar uma aula, eu pegava e falava, como esse cara é fantástico. Se encontrar ele na rua, eu dou um abraço nesse cara, porque ele é muito didático, ensina qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí o que fizeram para poder ampliar para o Brasil? Dublaram, colocaram um ator falando o mesmo texto. Eu vi o ator falando aquilo, uma porcaria. Você não entende nada. Mas cadê a didática? Olha só. Então não está na voz, que o autor tem uma boa dicção, não está na entonação, não está no texto, porque o texto é o mesmo. Vai entender. Então, você percebe que é uma coisa a mais aí que está no coração do professor, entusiasmado. Então esse entusiasmo o autor não replicou. Mais do que isso, a inflexão certa no ponto certo que assim, o professor sabia o que o aluno está pensando, né? Agora que eu estou falando do x², ele está finalmente vendo o que eu comecei a falar. Então, o ator não sabe isso. O ator simplesmente emulou. Tá certo? Que é o que a inteligência artificial faz. Que é o que a inteligência artificial faz. Então, vamos dizer, toda essa maravilha do Salman Khan é absolutamente humana. Acho, assim, eu sei que eu não vou... Eu vou ter que usar essa palavra porque eu sou professor e não quero que isso aconteça. Eu vou falar, é impossível de replicar, tá bom?
Tá certo, porque eu quero garantir meu emprego. Tá bom? Se depender de mim, professor, o seu emprego está garantido. Oh, muito obrigado. Até o fim dos tempos. Se assim o senhor quiser também, né? Porque também verdade, tem isso. né? A gente vai se aposentar no momento. Em algum momento, professor César, muitíssimo Eu que obrigado. agradeço, professor Luiz, pela conversa aqui, conversando, a gente vai tendo novos insights, Novos né? insights. Já fica aqui Num um tema convite tão complexo. para uma próxima conversa, se eu tiver oportunidade. Assunto aqui não nos falta. Não, tá bom. Obrigado, professor. Obrigado, professor Luiz. Valeu. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham aprendido, se inspirado com o professor César e pensado e venham a pensar mais sobre esse tema, mais e mais profundamente, não somente sobre o aspecto tecnológico, mas também sobre o aspecto humano da tecnologia, que é cada vez mais relevante. As lições estão postas, o aprendizado é individual. Boa sorte na sua jornada, muito obrigado por nos acompanhar. Um grande abraço a todos e a todas.